Olá, meus queridos, bem-vindo a mais uma aula de correção, certo? Aqui a gente vai fazer a correção da atividade 10 de segunda-feira. E aqui a gente tem a seguinte questão, certo? Uma torre de celular de 9,5 metros, né? De altura deve ser ampliada para atender melhor e mais pessoas. O engenheiro encarregado de projetar a mudança calculou que para atender a região desejada pela operadora seria necessário ampliar a altura da torre já existente. Essa altura seria a altura original elevada ao quadrado. Então ficaria 9,5 elevado ao quadrado. Qual a nova altura da torre de celular? Então aqui, como eu expliquei, certo, na aula de segunda-feira, a gente teria 9,5 ao quadrado, que seria 9,5 vezes 9,5. Quando a gente faz essa operação, ó, primeiro, nesse número de cima eu tenho uma casa. Nesse de baixo eu também tenho uma casa, certo? Depois da vírgula. Então, isso daqui ó, vai servir para quê? Para a gente colocar na nossa resposta. Então, quando a gente faz aqui, né? 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 9, 45, né? Mais 2 fica 47. E aqui, 9 vezes 5 dá 45, né? Sobe o 4, desce o 5. E 9 vezes 9, 81, mais esse 4 aqui, 85. Então, aqui vai dar, quando eu somar tudo, 9.025. Porém, a gente tem essas duas casas para devolver, correto? Então, aqui a nossa resposta, na verdade, vai ser 90,25 metros, tá? Essa é a nova altura da torre. Segunda questão. Bianca, André e Carlos resolveram almoçar na pizzaria. Solicitaram a pizza mussarela e resolveram dividir as fatias da seguinte maneira. Bianca ficou com um quinto, André com um terço e a fatia restante ficou com Carlos. Então aqui, novamente, tá? Essa questão foi explicada bem bonitinho. Eu apresentei essa fórmula de resolver para vocês, certo? Porque a pizza, isso aqui, ó, esse é referente à pizza inteira, tá bom? Toda a pizza é uma pizza inteira. E aí eu tenho partes de pizza. Eu tenho um quinto mais um terço mais x. Que quando eu somo tudo, vai dar exatamente minha pizza inteira. Tá bom? Só que eu quero saber o x. Para isso, eu devo deixar ele sozinho do lado da equação e tudo que é número eu deixo do outro lado da equação. Então, o que eu fiz foi o seguinte. Peguei esse 1/5, passei subtraindo. Peguei esse 1/3, passei subtraindo. E ficou só o x do lado direito. Então, perceba aqui, ó, do primeiro lado eu tinha isso, certo? Agora eu tenho isso aqui, ó. Tá bom? Porque eu peguei esses dois e passei para o outro lado. Continuando aqui, o que a gente fez foi o seguinte, ó. Esse denominador aqui, a gente sabe que é 1. Por quê? Porque todo número inteiro tem um denominador 1 embaixo, tá bom? E aqui, como eu tenho três frações e uma subtração, né? No caso aqui, duas subtrações, a gente pode tirar o MMC. O MMC de 3 e 5 é 15. Por quê? Porque eles são primos, ó. 5 e 3, eu só vou conseguir dividir por 3 e por 5. Então, quando eu tenho que tirar o MMC entre números primos, só vai dar para dividir por eles mesmos. Então, pronto. 3 vezes 5 dá 15. Beleza? E esse é o nosso novo denominador. Professor, e o 1? O 1, ele não ia entrar aqui porque ele já chega no 1, né? Quando chega no 1 aqui, a gente termina. Então, nem precisei colocar ele aqui. Então, pronto. Todos os denominadores agora são 15. E aí eu vou pegar o novo, dividir pelo antigo, multiplicar pelo de cima. Aqui, ó. 15 dividido para 1 é 15 vezes 1, 15. 15 dividido para 5, 3 vezes 1, 3. E 15 dividido para 3, 5 vezes 1, 5. Quando eu somo todos, aliás, quando eu subtraio todos aqui, né? Aqui vai dar 7 quinzeavos, que é o valor, que é a fração correspondente a essa fatia aqui. Beleza? Então, a nossa resposta aqui, ó, 7 quinzeavos. Beleza? Afonso está participando de uma corrida com obstáculos. Essa aqui é a terceira questão. Observe abaixo a distância entre as vigas de obstáculo. Então, aqui, a primeira, né? Para a segunda é 143,35 metros e da segunda para a terceira, 108 metros. Qual é a diferença, né? Subtração da distância entre a primeira
para a segunda e a segunda para a terceira, né? Para isso, a gente vai fazer a subtração, ó, o maior menos o menor. É isso que a diferença quer dizer. Quando a gente faz subtração, primeiro passo, o 108 não tem vírgula. Cuidado para não colocar ele aqui embaixo da parte decimal, tá bom? Quando não tem vírgula, a gente coloca, ó, a gente coloca 00, tá bom? Se tivesse mais casas decimais aqui em cima, a gente ia preencher com mais zeros. Por quê? Numa soma e numa subtração de decimais, a gente tem que manter vírgula abaixo de vírgula, unidade abaixo de unidade, décimo abaixo de décimo, tá bom? Tanto aqui na operação como no resultado. Então, muito cuidado com isso aí. Então, 5 menos 0 é 5, 3 menos 0 é 3, 3 menos 8, eu não consigo, né? 3 tirar 8. Então, peço emprestado, aqui vai ficar 3 e aqui fica 13. Agora sim vai dar 5. Aqui 3 menos 0 é 3 e 1 menos 1 é 0. Então, a diferença é 35,35 metros. Beleza? Quarta questão. Numa prova de matemática com 10 questões valendo 1 ponto cada, Sandra obteve 7,5 pontos, Marcela acertou 75% da prova e 4/5 Rafaela. Pode-se afirmar que... E a gente tem que marcar aqui a opção correta. Antes disso, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Numa prova de 10 questões, certo? Uma questão equivale a uma de 10, beleza? Então, uma questão equivale a 1/10 de toda a prova. 10 questões equivale a 10 de 10. Como isso aqui são frações, a gente pode transformar também em números decimais, ó. Beleza? No caso aqui seria um inteiro, né? 10 dividido para 10 dá 1. E é exatamente isso que a gente vai fazer, ó. 7,5 pontos de 10 totais é referente a 0,75. Esses dois números, eles são equivalentes, tá? O mesmo vale para 75%, ó. 75% transformado em fração equivale a 0,75. Então, perceba que esses dois valores, ó, eles são iguais, certo? E o último aqui, 4/5, né? Você poderia simplesmente dividir 4 dividido para 5, certo? Que daria esse valor. Ou você poderia, através, certo, da multiplicação aqui, ó, encontrar uma fração equivalente que já ia dar um número decimal mais fácil, tá bom? Então, multipliquei por 2 aqui em cima e embaixo, deu 8 décimos, e 8 décimos é 0,8, ou também 8 décimos, tá bom? A gente tem essas duas formas de ler. E aí fica muito nítido, né? Que a Rafaela obteve a maior nota, tá bom? Aqui ele diz que Sandra e Marcela não tiraram, mas elas tiraram a mesma nota, né? Se não tivesse esse não aqui, a resposta certa seria a D e a C, né? Mas como tem esse não, então a resposta certa é só o item C. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido resolver todas as questões e a gente se vê numa próxima aula, beleza? Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.